Oi, gurias! Meu nome é Daniela, eu sou oncologista e vim aqui pra gente conversar um pouco sobre câncer de mama. Para falar o que é o câncer de mama, primeiro eu vou definir o que é câncer. O câncer ele é uma proliferação atípica, em excesso, de células normais do nosso organismo. Todas as células do corpo, elas começam a crescer e elas têm que ter um momento onde elas param de crescer, senão a gente começa a desenvolver tumores em todas as áreas do corpo. No câncer de mama é o mesmo racional. As células da mama, por algum motivo, e são vários motivos para que isso aconteça, começam a crescer sem parar e formar tumores, que são nódulos. Esses tumores podem ser benignos, e a gente chama então de tumores benignos, ou podem ser malignos, que são os tumores que têm risco de dar metástase, de ir para outros órgãos do corpo. Quando os tumores são malignos, a gente chama então de câncer de mama. A gente pode classificar em tumores ductais, de acordo com o local onde eles se formam, e tumores lobulares, esses são os mais frequentes. Existem alguns outros tipos de tumores de mama que acontecem na mama, mas são menos comuns. O tipo não tem a ver com os receptores, que é uma grande confusão que as pessoas fazem. Independente de ser ductal ou lobular, esses tumores podem ter na superfície deles os receptores que são espécies de portas que se abrem para receber estímulos para o tumor crescer, como se fosse o alimento para o tumor crescer. E esses receptores podem ser basicamente de três tipos: os receptores de estrogênio, os receptores de progesterona e um receptor que é chamado de HER2 ou CERBB2. Quando esses receptores estão presentes, a gente vai dividir então o câncer de mama em diferentes subtipos. Por exemplo, tumores de mama que têm receptor de estrogênio e progesterona e não têm o HER2 são tumores luminais. Tumores que têm os três receptores são tumores luminais HER2 positivo. Tumores que não têm nenhum receptor expresso são os tumores triplo negativos. E de acordo com essa combinação de expressão ou não de receptores, a gente vai definir a forma de tratar melhor a doença. E em relação ao grau, que as pessoas fazem muita confusão. O grau do câncer de mama é muito diferente do tipo de tumor. O grau é a velocidade com a qual a célula cresce. Células que são um pouco mais lentas para crescer, elas têm um grau 1. As células que são as mais rápidas têm o grau 3 e as intermediárias são o grau 2. Então dizer que um tumor tem grau 1 não quer dizer que a gente vai saber qual é o tipo dele. A gente vai ter que ter outras informações para definir o tipo. Então, também não é a mesma coisa que o grau. O estágio a gente define avaliando onde é que o tumor se localiza. Se ele está só na mama, se ele está na mama e na axila, se ele já saiu da mama e da axila para ir para as outras áreas do corpo. Então, por exemplo, a gente pode ter um tumor ductal, que expressa receptores de estrogênio e progesterona, portanto é luminal, que não expressa o HER2, tem um grau 2 e é um estágio 2, por exemplo, porque ele está na mama e na axila. Ou ele pode ter todas as características iniciais que eu falei e ter o estágio 1, porque ele não saiu da mama, ele está só na mama. Ele pode ser um tumor que não expressa nenhum receptor, triplo negativo, grau 3, porque é uma célula um pouco mais agressiva, que cresceu rápido, mas está só na mama, que é um estágio 1. Então, dependendo dessa combinação, a gente vai definir diferentes fatores. Então, o tipo do tumor, qual é a classificação biológica, então se é luminal, se é HER2, se é triplo negativo, qual é o grau dele, que é a velocidade de crescimento da célula, e o estágio, que é onde a célula conseguiu, de onde ela está e para onde ela conseguiu ir. Existe muita informação na internet sobre o câncer de mama, porque é uma doença muito frequente. A gente tem que cuidar bastante, porque às vezes a informação vem de uma forma que a gente não sabe interpretar muito bem. Por exemplo, dizer que um tumor, um câncer de mama triplo negativo é muito agressivo, não significa que ele não possa ser tratado e curado. Da mesma forma, os tumores que expressam o HER2, o receptor para o HER2, são tumores muito agressivos, que podem ter um risco maior de metástases, mas de qualquer maneira, se eles forem adequadamente tratados e diagnosticados precocemente, eles também têm cura. Muitas vezes, quanto mais agressiva for a célula, mais ela responde ao tratamento também. Então, não se desespere se vocês forem para a internet ler que o tumor é agressivo, não quer dizer que não vai ter o que fazer, que não vai ter como tratar. Bem pelo contrário, na maioria das vezes, o câncer de mama ele é tratável, ele tem cura. E nos casos onde ele não tiver cura, porque já é uma doença avançada, fora da mama, em outras partes do corpo, mesmo assim a gente tem como oferecer
tratamentos que fazem com que essa doença possa até mesmo ser transformada numa doença crônica, que vai ser tratada para o resto da vida.